Bom dia, segundão. E a nossa aula hoje é sobre as aves. Vocês já assistiram o vídeo explicativo, né? Sobre as aves. E agora, esse vídeo, nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 55 e da página 56. Então, por favor, abram o seu livro na página 55, peguem lápis e borracha e vamos dar início à nossa correção. Questão número 1. Por meio de estudos filogenéticos, identificou-se certo grau de parentesco evolutivo entre aves e répteis. Mas, ainda assim, são várias as diferenças entre esses grupos animais. Cite as principais adaptações evolutivas das aves que possibilitam seu avanço para maior variedade de ambientes. Então, nós podemos citar a endotermia, uma camada de gordura sobre a pele, né? E a capacidade do voo, as adaptações das aves para o voo. A endotermia faz com que, independente do ambiente frio ou quente, essas aves consigam manter uma temperatura interna sempre igual a que facilita o funcionamento de suas células. A presença da camada de gordura sobre a pele possibilita que elas façam essa endotermia, ajude nessa endotermia, né? Quando estão em locais mais frios, elas usam essa camada de gordura como reserva para produzir mais calor e, né, quando elas estão em locais mais quentes, essa camada de gordura, muitas vezes ela não precisa ser tão densa, tá? E o voo? O voo facilita o quê? A locomoção desses animais. Então, eles podem ir de um lado para o outro e aí eles ocupam uma maior quantidade de ambientes, né, no planeta. 2. As alternativas cujas características são todas das aves é letra D. Na letra A, o que está incorreto aí é falar que o ovo é sem vitelo, o ovo das aves tem vitelo, né? Vitelo é a substância nutritiva que vai fazer com que o embrião tenha nutrientes suficientes para se transformar no feto até quando ele nascer. E a substância nitrogenada de excreção não é a ureia, o ácido úrico, tá? B, o que está errado? Está errado falar que o ciclo reprodutivo com fase larval intermediária. Não existe fase larval no desenvolvimento das aves. O desenvolvimento é direto, tá? Na letra C, o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos, não só um. E o órgão de Jacobson, ele é típico dos répteis, tá? E na letra A, fala que possui circulação sanguínea aberta, o que é incorreto, a circulação sanguínea fechada, e a temperatura corporal ela é constante e não oscilante, certo? 3. Embora a maioria das aves esteja adaptada ao voo, existem algumas exceções. O pinguim, por exemplo, não voa, mas pode nadar e mergulhar. Já o avestruz pode caminhar e correr. Quais são as adaptações morfofisiológicas que possibilitam a capacidade do voo das aves? Então, que estão relacionadas com o voo, nós podemos citar ossos pneumáticos, ausência de dentes e de bexiga urinária, né? A presença de órgão dos membros anteriores adaptados ao voo, a presença das penas, a presença de quilha, né, ligadas aos músculos peitorais, facilitando, dando mais força para as asas, e a presença desses sacos aéreos que armazenam o ar, que estão ligados aos pulmões. B. Explica a relação entre o tipo de circulação, a endotermia e a capacidade do voo das aves. Então, é esse triozinho que facilita esse voo das aves, né? Então, é o tipo de circulação fechada. É uma circulação fechada, ela é dupla e ela é completa. Então, o sangue oxigenado, ele nunca se mistura com o sangue rico em oxigênio, faz essa circulação ser mais eficiente. Faz com que o transporte de oxigênio para as células seja mais
eficiente. Faz com que esse oxigênio consiga participar mais da respiração celular, lembra? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, as aves vão fazer isso aí. Então, vai ter uma grande produção de ATP, tá certo? A endotermia facilita isso aí, por quê? Porque ela vai conseguir, o animal vai conseguir manter uma temperatura corporal estável, favorecendo o bom funcionamento daquelas células que precisam fazer essa produção de ATP. Então, o tipo de circulação e a endotermia juntas fazem com que o voo seja eficiente. Por quê? Porque as aves elas vão produzir energia com eficiência para o voo, ok? 4. Em várias espécies de aves, no interior do seu sistema digestório, mais especificamente na moela e no estômago, podem ser encontradas pequenas pedras que são engolidas por elas, para auxiliar no trituramento dos alimentos. As aves não têm dentes nem mastigam os alimentos. Como no sistema digestório compensa esse fato para digerir adequadamente os alimentos? Bom, então eu vou falar primeiro um pouquinho de outro sistema digestório que não é das aves. Vamos falar dos mamíferos. Então, na boca dos mamíferos, por exemplo, começa o processo de digestão. Os dentes fazem a digestão mecânica e a saliva dá início à digestão química, tá? Quando você come, quando você coloca um pão na boca, o pão pode estar seco. Dali a pouco, você começa a mastigar ele, você começa a ensalivar e ele fica úmido. Então, os dentes trituram, a saliva umedece. No caso das aves, eles não têm dentes, não têm saliva, não têm língua, não tem nada disso. Mas eles têm duas estruturas além do estômago: o papo e a moela. O papo vai fazer o papel da saliva, tá? Então, o papo é uma estrutura onde o alimento vai chegar primeiro. Ele vai ficar armazenado ali e ele começa a receber sucos digestórios vindo do proventrículo, tá? Esses sucos digestórios fazem o amolecimento do alimento. Depois que esse alimento já foi amolecido, ele sai dali e vai para a moela. A moela, ele vai fazer o papel dos dentes, né? Ele vai ter movimentos que vão fazer a trituração desse alimento, certo? Por isso que às vezes algumas pedrinhas são encontradas ali, porque essas pedrinhas não vão ser digeridas pelos sucos digestivos do proventrículo. E aí, quando essas pedrinhas se chocam com aquele alimento amadurecido, favorece o trituramento dos mesmos, ok? B. Por que a digestão das aves precisa ser rápida e bastante eficaz? Precisa ser rápida e bastante eficaz porque ela precisa de uma grande quantidade de caloria para voar, né? E ela tem que ser rápida também porque uma das características das aves é não acumular excretas. Não acumula fezes, não acumula urina. Vai ser tudo sendo liberado pela cloaca, tá? Então, eles precisam de ter os seus órgãos o tempo todo esvaziados para diminuir o seu peso, né? Para facilitar esse voo, ok? 5. Peixes, anfíbios e répteis colocam ovos. Porém, a quantidade de ovos colocadas por peixes e anfíbios é bem maior que a colocada pelos répteis. Quando comparada aos répteis, essa quantidade também é reduzida nas aves. A qual fator o número maior de ovos pode estar relacionado? Explique sua resposta. Bom, no caso de peixes e anfíbios, está bastante relacionado com o tipo de fecundação, né? Então, eles têm fecundação externa. Então, essa fecundação externa, o gameta masculino é liberado na água, o gameta feminino liberado na água, eles vão ter que se encontrar ali. Se coloca só um, ou dois, ou três, o que acontece? Esses gametas podem se perder. E aí não vai ter fecundação e nem produção. Então, é lançado uma grande quantidade para garantir que muitos deles façam essa fecundação. Quando ocorre a fecundação, tem a formação do ovo. O ovo de peixes e anfíbios, ele não tem casca protetora.
a casca dele é gelatinosa. Então, esse ovo está suscetível à desidratação. Então, mais um motivo para se ter bastante ovos, porque se alguns se desidratarem, existem outros que vão garantir a manutenção da espécie. Sem contar que nem peixes e nem anfíbios, pelo menos a maioria dos anfíbios, eles não vão cuidar dos seus filhotes, tá? Os répteis já vão pôr menos ovos do que peixes e anfíbios, porque o tipo de fecundação é diferente. Agora, a fecundação é interna. Então, fica mais fácil de ocorrer essa fecundação, tá? Esses ovos também vão apresentar uma casca protetora, que não vai sofrer dessecação, não vai sofrer desidratação no ambiente. Porém, grande parte desses répteis, eles vão fazer o ninho, vão botar seus ovos, vão fechar seu ninho e vão embora. Eles não cuidam dos filhotes. Então, eles ainda precisam de uma quantidade maior de ovos do que das aves, porque a fecundação das aves ela é interna, né? Os ovos vão apresentar casca calcária que protege da desidratação e, além de tudo, essas aves ainda cuidam dos seus filhotes, o que favorece o quê? A chance de sobrevivência desses filhotes no ambiente. Por isso, ela pode colocar um número bem menor de ovos. Questão 6. As aves migratórias voam muitas vezes a grandes altitudes e por longas distâncias sem parar. Para isso, elas apresentam adaptações estruturais e também fisiológicas, como a maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A. Explique a importância da maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nas aves migratórias. Bom, essas aves migratórias, como o início da questão fala, elas voam em grandes altitudes. Quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio, né? O ar fica rarefeito, significa que tem poucas moléculas de oxigênio. Então, quanto maior a afinidade da hemoglobina, maior vai ser a captura desse oxigênio. E para que capturar tanto oxigênio? O oxigênio é que vai produzir energia para essas aves continuarem sua viagem migratória, né? Então, por isso a importância dessa hemoglobina ter grande afinidade pelo oxigênio, ou uma maior afinidade pelo oxigênio. B. Indique duas adaptações estruturais que as aves, em geral, apresentam para o voo e qual a importância dessas adaptações. Então, adaptações a gente pode citar muitas, né? Corpo coberto de penas, o corpo leve, flexível, ossos pneumáticos, né? A presença a ausência de bexigas urinárias, a presença dos sacos aéreos, ausência de dentes, tudo isso são adaptações que garantem a redução do peso corporal. Porque quanto mais leve, maior, mais eficiente vai ser o voo, que é essencial para as aves, ok? Bom, pessoal, a correção do exercício ele termina por aqui. Espero que vocês não tenham dúvidas. Desejo a vocês bons estudos. Qualquer coisa pode me procurar no WhatsApp, ok?